Olá, pessoas que falam aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast da Estúdio Sala de Aula, com nossos episódios de aula de direito em áudio, na sequência sobre direito do trabalho. Bom, a gente vai falar aqui no episódio que vai ser um pouquinho, já não vai ser tão curtinho como os anteriores, vai ser um episódio um pouco mais robusto, que nós vamos falar sobre as fontes de direito do trabalho. Fontes de trabalho, inclusive, eu estava aqui analisando o material, e aí eu resolvi dividir em duas partes, sendo que esse episódio vai ser estritamente sobre a discussão das fontes de direito do trabalho, e o próximo episódio eu vou falar dessas fontes no contexto da pandemia do Covid-19, como que teve muita mudança daí, mas aí vocês vão entender direitinho. Então, quando a gente vai falar de fontes do direito em geral, não só do direito do trabalho, mas do direito em geral, nós sabemos que não há uma uniformidade na doutrina quando o assunto diz respeito à conceituação das fontes do direito, pois existem pessoas que sustentam que essas fontes seriam a pedra fundamental de todos os estudos jurídicos, pois a própria do direito envolve isso, remete a isso, que é o lugar de onde se provém. A filosofia do direito vai falar muito sobre isso, né? Herbert Hart vai falar sobre a questão dessas normas de reconhecimento, Hans Kelsen vai falar outras coisas tantas, enfim, né? Então, de fato, essa discussão do que são fontes jurídicas, ela, no direito como um todo, é algo assim, muito complexo. Bom, algumas pessoas defendem que as fontes do direito constituem fundamento para que se possa considerar válida a norma jurídica. Já outros estudam as fontes sob o aspecto da exteriorização do direito. Porém, não há como negar que a expressão fontes do direito ela é metafórica, assim como na metáfora das águas que saem do solo. Então, as regras de direito, em rigor, saem da convivência social e da necessidade natural do ser humano de um disciplinamento jurídico dessa convivência. Então, em regra geral, a doutrina prefere classificar as fontes em vez de conceituá-las. Então, a doutrina classifica para não evitar de se embananar, né, na conceituação. Há autores que classificam as fontes em primárias e secundárias, sendo as primárias a lei e as secundárias o costume, a jurisprudência, a doutrina. Outros classificam em imediatas e mediatas, que é no sentido anterior. Outros classificam em formais, como lei, costume, jurisprudência, analogia, equidade, subgerar direito, e materiais, como fato social, etc. Na verdade, tem autores até que conseguem harmonizar todos os conceitos, viu? Mas aí vocês querem que eu puxe da memória de uma informação que eu estudei há alguns meses em outro contexto para isso, agora não dá para a gente parar, não. Mas vamos aqui ir adiante, o que importa é ver a questão trabalhista. Então, prefere-se na esfera trabalhista, né, na esfera jurídica, mas que é muito compatível com o direito do trabalho, classificar as fontes em materiais e formais, sendo as fontes formais divididas em diretas e indiretas e as de explicitação. As fontes materiais são aquelas fontes potenciais do direito e compreendem o conjunto dos fenômenos sociais, políticos, econômicos, históricos, religiosos, a cultura, a ideologia, a necessidade de harmonização da conduta humana e a que sustente, inclusive, que o fato social pode ser uma fonte material do direito. São aquelas fontes que dão um pano de fundo para a criação das fontes formais do direito, sendo que as formais são aquelas fontes que efetivamente servem para parâmetro de aplicação do direito, como leis, como as súmulas, como atos governamentais, por aí afora. Mas, falando de forma mais agora técnica, as fontes formais do direito são aquelas que instrumentalizam as fontes materiais, conferindo-lhes o caráter de direito positivo. Na fonte formal é direito positivo. Elas dividem-se em fontes formais diretas, que é a lei em sentido genérico, e o costume, seja o costume, sobretudo, de acordo com a lei, e o costume que é, na verdade, que envolve a lei, segundo legem e pretelegem.
As fontes formais e indiretas, como a doutrina e a jurisprudência, e fontes formais de explicitação, com analogia, princípio geral do direito e equidade. Honestamente, meus amigos e amigas, eu, sinceramente, assim, eu não achei essa explicação aqui teórica preliminar muito precisa, não, tá? Então, ela foi dita aqui a título de esclarecimento, mas vamos falar das fontes trabalhistas, porque elas são realmente o foco aqui do nosso episódio aqui. Vocês peguem aí um livro de ED interessante, eu recomendo até o livro de Direito Civil, do autor Cristiano Cassetari. Ele é da Saraiva, não tem propaganda aqui disso não, tá certo? Ele explica bem essa questão dessas fontes e sistematiza direitinho, de acordo com a LINDB, etc. Bom, são as fontes de trabalho. A doutrina tradicional sustenta que as fontes formadas do direito do trabalho são esculpidas, são inseridas no artigo 8º, caput, e no parágrafo único da CLT, em sua redação original. Então, o artigo 8º da CLT diz assim, redação expressa, tá? As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e por outros princípios e normas gerais de direito. Ó, tá vendo aqui, ó? Decide de acordo com a jurisprudência, com as fontes legais ou contratuais, decide conforme o caso por analogia, equidade, que é uma coisa específica da esfera trabalhista de pouquíssimos ramos do direito, e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente o direito do trabalho. E ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, por isso que a gente viu o episódio sobre LGPD e direito do trabalho, que a gente pode sim utilizar o parâmetro próximo de Portugal, por exemplo, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe particular prevaleça sobre o interesse público. Essa é a redação original da CLT no artigo 8º caput. No parágrafo único diz: o direito comum, entenda-se por direito civil, né, em termos gerais, será a fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Um detalhe importante, tá? Um detalhe importante. Direito comum, a CLT ela é uma compilação, ela tem, na verdade, normas de direito material e processual do trabalho. Quando ela entra na parte processual trabalhista, ela volta a se referir ao processo civil comum, embora ela faça algumas diferenças, mas é bom que vocês entendam isso. Direito comum é o direito civil na parte material, salvo melhor juízo. Voltando para a explicação doutrinária, a gente sabe que não há, contudo, uma uniformidade entre os jus laboralistas no que diz respeito ao estudo, conceituação, classificação e hierarquia das fontes formais jus trabalhistas. Tanto que alguns autores, como Francisco Marques de Lima, assevera que o artigo 8º da CLT ele traria ao mesmo tempo as fontes, a hierarquia e os meios de integração e aplicação de trabalho. De fato, tem isso mesmo, porque ele fala não só de fonte, mas também dos métodos de integração na ausência de fontes expressas, como é o caso, por exemplo, de falar de direito comparado, por exemplo. Então, traçando um paralelismo entre as fontes gerais e fontes peculiares de trabalho, o autor Otávio Bueno Magano, reconhecendo que o seu critério não corresponde ao contido no artigo 8º, classifica as fontes trabalhistas em leis, costumes, jurisprudência, doutrina, sentença normativa, que eu acho que nem fala aqui, né? Nem fala aqui, eu acho. No artigo, convenção coletiva, regulamentos de empresa e contrato de trabalho. Ele adverte, porém, que analogia, equidade, princípio de direito e direito comparado não seriam fontes sem critério de interpretação do direito. Já Délio Maranhão, que vai parafrasear um outro autor francês, o Gérard Léon Cahen, salienta que a fonte material de trabalho seria, aí ele vai falar uma coisa tão diferente, a pressão exercida sobre o Estado capitalista pela ação reivindicadora dos trabalhadores. Bom, no que tange às fontes materiais, as fontes formais, né? Aquela aí foi material, obviamente, né? Diz que o referido autor diz que as fontes são a Constituição, beleza, tá certo, né? Nem foi dito aqui antes. A lei, o regulamento, a sentença normativa, a convenção coletiva e o costume. Então, para ele, a Constituição,
a lei, o regulamento e a normativa são as fontes heterônomas do direito do trabalho. Essa distinção de fontes heterônomas e autônomas, ela é muito consolidada no direito do trabalho. Ele fala que a convenção coletiva e o costume são fontes autônomas do direito do trabalho. Eu discordo do costume ser autônoma. Eu discordo, mas é opinião minha. Evaristo de Moraes Filho, outro grande autor de trabalho, leciona que as fontes reais ou primárias de trabalho originam-se do mesmo humus social como as outras espécies jurídicas. E as fontes formais do direito de trabalho seriam, por um lado, heterônomas. Aqui ele fala que as heterônomas são a lei, o regulamento, a sentença normativa, o regulamento de empresa, quando unilateral, e as autônomas, como o costume, o regulamento de empresa, quando bilateral, e a convenção coletiva. Diz ainda que as fontes heterônomas são as que vêm de fora da vontade das partes, que envolvem, por exemplo, o Estado, o Judiciário e a Justiça do Trabalho, ou do próprio empregador unilateralmente. Então Evaristo Moraes entende que quando o empregador impõe algo, é uma fonte heterônoma. Já as autônomas são as construídas pelos próprios interessados de forma bilateral. Mário Della Cueva, citado por Délio Maranhão, ressalta que nasceu o direito do trabalho como uma concessão da burguesia para acalmar a inquietação das classes trabalhadoras e como esforço para obter paz social. Olha, é bem assim, tem uma visão bem, pragmática. Nessa perspectiva, as fontes de direito do trabalho teriam como forte influência do modelo liberal preconizado pela Revolução Francesa. Ele não mentiu. Não mentiu. De fato, o direito do trabalho, na sua origem, ele vai remontar à Revolução Industrial, e as bases da Revolução Industrial é o modelo liberal da Revolução Francesa. Ele não mentiu, mas eu acho que a visão dele está um pouco, parcial. Vou pegar um autor aqui mais recente, Amorim Mascaro Nascimento, um autor clássico, porém recente brasileiro, propõe uma metodologia diversa. Para ele, o direito do trabalho é pluricêntrico, concordo com isto, porque emana de vários centros de positivação, sendo que o processo de elaboração da norma jurídica será estatal ou não estatal, dividindo-se este em negocial, o não estatal em negocial ou consuetudinário. Só que aí, galerinha, vai acontecer o seguinte: a reforma trabalhista, que é a nossa lei 13.467 de 2017, no entanto, suprimiu o parágrafo único do artigo 8º da CLT, convertendo em 3 parágrafos. O primeiro passou a dispor que o direito comum será fonte subsidiária pura, ou seja, sem exigir compatibilidade da norma, a ser migrada subsidiariamente com os princípios de trabalho. Complicado, né? Complicado. É assim, gente, meio que pegou e quer meio que transformar o direito de trabalho no contrato de prestação de serviços. Seria mais honesto se fosse isso, porque o contrato de prestação de serviços não tem a proteção trabalhista, mas tem inclusive algumas coisas que são a mais. Até a própria multa por rescisão, né? Ela até é elevada. E os dois parágrafos, os dois outros parágrafos que surgiram, a partir do desmembramento do parágrafo único do artigo 8º, restringem consideravelmente a liberdade interpretativa do juiz e tribunais de trabalho, além de impedir o pleno acesso dos jurisdicionados ao trabalho. Inclusive, eu estou curiosíssimo para estudar. Estou mesmo. Só que eu não quero colocar duas coisas ao mesmo tempo, porque eu posso não cumprir nenhuma e nem outra. Mas quero muito ler em detalhes alguns julgados da reforma trabalhista para cá. A gente terá isso aqui. Espero que eu consiga ter disciplina e determinação de comentar isso com vocês aqui. Bom, para uma boa doutrina trabalhista consolidada, as fontes de material do trabalho dividem-se em materiais e formais. E essa classificação didática que vai se utilizar a partir daqui. Tem um barulho aqui de sininho aqui atrás, gente. Eu espero que quando eu for filtrar o áudio, ajude. Mas não vou parar não, porque senão atrasa o estudo. Pois bem, as fontes materiais do direito do trabalho encontram fundamento nos fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, os quais a sociedade atribui certos valores que refletem na necessidade de sua regulação pelo direito. Então, no que envolve o direito do trabalho, podemos dizer que suas fontes materiais são os fatos políticos, econômicos e sociais trabalhistas, como a necessidade de intervenção estatal em favor da parte mais fraca da relação capital-trabalho,
Isso aqui é fonte material, tá? Fonte material. O que fundamenta as normas jurídicas formais. Ou seja, o trabalhador necessita instituir um modelo de relações baseadas na promoção da paz, da liberdade, da igualdade, da justiça, da segurança e solidariedade. Queria que fosse assim na realidade. Vamos sair daí e vamos agora para as fontes formais de trabalho, que se dividem em heterônomas e autônomas. Fontes heterônomas, isso aqui é bem concurseiro isso, fontes heterônomas. São os provenientes de terceiro estranho, a relação de emprego, geralmente o Estado, ou o empregador unilateralmente. Então, a doutrina trabalhista, ela defende aquela coisa lá de que a imposição pelo empregador é fonte heterônoma, baseada talvez pela subordinação do empregado. Eu não tinha essa visão tão clara, confesso a vocês. Mas vamos seguir adiante. Se tiver tempo, depois a gente confronta com outra fonte de estudo também. Assim, a fonte heterônoma, de origem estatal por excelência no Brasil, é a Constituição brasileira, contém princípios, regras, institutos e valores respeitantes aos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. A Constituição Federal, por conter um catálogo de direitos fundamentais sociais trabalhistas, que vai do artigo 6º ao artigo 11, e ocupar o lugar mais alto na pirâmide normativa, é a fonte formal mais importante do nosso sistema jurídico laboral. Aí, abaixo da Constituição, vamos encontrar as demais espécies normativas infraconstitucionais previstas no artigo 59 da Constituição, como a lei ordinária, a complementar, a lei delegada, quase nunca usada, né? Medida provisória, decreto legislativo e resolução do Senado Federal. Importante salientar, gente, é que não há uma hierarquia entre essas fontes. As pessoas às vezes se equivocam achando que a lei complementar está acima da lei ordinária. Não é, o que dá uma mudança de atribuições. Às vezes você tem um tipo de hierarquia prática, como acontece na seara tributária, porque as normas gerais tributárias que desenham a relação tributária são complementares. Aí às vezes dá uma impressão de que elas seriam, vamos dizer assim, acima das leis ordinárias tributárias. Mas aqui não é tributária, aqui é de trabalho. Quando a gente estudar tributário em algum momento, a gente vai bater papo sobre isso. Então não há uma hierarquia entre as fontes infraconstitucionais, porquanto cada uma delas dispõe sobre matéria própria e específica da própria Constituição. O detalhe que eu acho que passou batido, né, aqui foram os tratados internacionais que dispõem sobre direitos sociais trabalhistas e ratificados pelo Brasil, que também são fontes formais de trabalho. Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, bem como a CLT no artigo 8º. Ela fala de normas internacionais lá, né? Inclusive a OIT, né? Imagina, se você esquece da OIT, não pode. Parágrafo 2º fala de tratados que o Brasil tem assinado, os princípios que vêm dele. Parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, fala dos tratados de direitos humanos ratificados com força de emenda à Constituição, só para lembrar a vocês. Então é certo que existe uma divergência sobre a força normativa que ocupa um território jurídico brasileiro. A gente vai ver aqui adiante, mas aqui, quando chegar essa aqui, eu vou falar disso necessário apenas. Então, adianta desde logo que, não obstante haja uma cisânia doutrinária e experiencial, os tratados trabalhistas são direitos humanos, e aí, por ser direitos humanos, gente, eles vão ocupar, no mínimo, uma função, uma posição que ela está acima de leis ordinárias trabalhistas. Porque todo tratado de direitos humanos, ele é considerado no Brasil, de acordo com o próprio controle de convencionalidade. Imagina uma pirâmide aqui, na pirâmide de Hans-Kelsen, tem a Constituição, aí teria abaixo dela, logo, os tratados de direitos humanos, depois que viria o artigo 59 da Constituição. Se o tratado não for de direitos humanos, ele tem a mesma hierarquia de uma lei complementar ordinária, em geral ordinária. Tá? E se for o tratado de direitos humanos que tenha sido ratificado com procedimento idêntico ao de emenda à Constituição, emenda à Constituição se torna, ele fica anexo à Constituição, da mesma forma que o nosso ADCT, as disposições constitucionais transitórias, é anexo à Constituição. Então, diz trabalho, ele é um tratado de direitos humanos, certo? O material aqui, ele quer meio que puxar aqui, forçar a barra, dizer que eles vão entrar no Brasil de
sempre com algo ligado à Constituição, mas aqui, sinceramente, com devido respeito a esse autor, por exemplo, é um pouco esticar demais, né? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, a divisão da posição dos direitos humanos é essa. Se for ratificado com procedimento de emenda, emenda se torna, é um anexo à Constituição. Se for ratificado pela procedimento de ratificação normal, que a gente vê de direito internacional, aí ele já fica privilegiado, só que fica abaixo da Constituição. Nosso tema de direito internacional, ele é dualista, ele não é monista. Então, existe uma clara fronteira jurídica entre a soberania e as normas internacionais. Bom, sendo um pouco a questão do tratado, no plano infraconstitucional, destaca-se como principal fonte de trabalho brasileiro a CLT, que é, vamos lembrar o número dela, que é o decreto 5.452, de que data? 1º de maio, de que ano? 43. Que vigorou em novembro apenas. Que instituiu a consolidação do trabalho, sendo que esta consolidação, como já foi visto anteriormente, não é um código, já que, além de normas de direito material do trabalho, possui outras diversas normas de direito processual do trabalho, administrativo, sindical, penal, e um conjunto de consolidado de vários princípios, regras e valores, institutos que formam um sistema normativo especial de regulação trabalhista. Na verdade, o que faz a CLT não ser um código é porque falta ela uma sistematização melhor. Uma organização, digamos, uma parte geral que tenha princípios, uma parte especial, ou ainda uma organização mais sistêmica. Pense no Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, por aí fora. Também, além das leis, nós temos aqui as fontes heterônomas provenientes de atos normativos do poder público, como decreto, portaria, normativa, provimentos, etc. Inclusive, gente, assim, de trabalho, lato sensu falando, ele é desafiador para o estudo porque tem um monte de norma que vem do executivo que influencia diretamente na esfera trabalhista, até coisa do FGTS, normas do conselho, deliberação do conselho curador do FGTS, entendeu? Normas que envolvam a segurança do trabalhador, que é tudo norma administrativa, né, que vem do Ministério do Trabalho, ou órgão equivalente. Enfim. Então, embora haja uma divergência acerca de tais atos normativos como fonte do direito, parece-nos que o nosso sistema jurídico não há razão para essa afirmação de diferenciar, de rejeitar, uma vez que eles produzem efeitos práticos idênticos aos das demais fontes. Inclusive, a própria Constituição Federal, é importante que ela traga isso, ela bota no artigo 102, inciso 1A, que para que o STF exerça o controle de constitucionalidade não apenas de lei, quanto de atos normativos do poder público. Então, vamos dizer, claro que o regulamento, o decreto, ele tem que ser baseado numa lei, mas se ele, por exemplo, não for contrário à lei, ele pode sofrer diretamente controle constitucional de leis. Nesse terreno destacam-se as portarias do Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre saúde, medicina, segurança e meio ambiente do trabalho, que são verdadeiras normas equiparáveis à lei federal em termos práticos. Tem que cumprir esse negócio. Não pode se opor. Mas às vezes a lei é tão oca que essas fontes acabam entrando quase que numa extensão aí gigante. Então é importante destacar que o artigo 24 do decreto 10.854 de 2021, que busca fundamento de validade nos artigos 200 da CLT, artigo 13 da Lei 5.839/73, artigo 9º da Lei 9.619/98, dispõe sobre as seguintes diretrizes para a elaboração e revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. A gente vai ter que pausar e beber uma água aqui agora. É o seguinte, gente. Esse decreto presidencial de 2021, ele, primeiro, que é um decreto que eu já não tenho nem certeza se ele está válido ainda. Porque foi assim, ainda tem, né? Foi tanta modificação de diversas maneiras da própria legislação trabalhista que esse material que eu tenho em mãos, edição 2022, ele pode estar inclusive desatualizado em relação a isto, porque eu lembro que esse decreto ele foi até questionado com relação à sua inconstitucionalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que na parte da saúde do trabalhador, entendeu? Houve uma série de modificações no âmbito do Ministério do Trabalho.
anteriormente Ministério da Economia, né? E que anteriormente era Ministério do Trabalho também, né? Enfim, foi, voltou e voltou. E aí, uma das mais criticadas foi uma certa simplificação exagerada, de modo a prejudicar a saúde do trabalhador. Sendo esse decreto válido ou não, eu acho que vale a pena pelo menos conhecer o que nessa época se previu sobre isso. Ele falou, por exemplo, na saúde do trabalhador, ele prevê redução de riscos inerentes ao trabalho, prevenção de acidentes de trabalho, dos ocupacionais e promoção da segurança da saúde do trabalhador, tá aí tudo bem, tá certo. A dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valorização do trabalho humano, o livre exercício da atividade econômica e a busca do plano emprego, nos termos do disposto nos incisos 3, é muita coisa, viu? 3 e 4 do caput do artigo 1º e dos incisos 4 e 8 do caput do artigo 170 da Constituição. 3. O embasamento técnico ou científico, a atualidade das normas com estágio corrente, desenvolvimento ecotecnológico e a compatibilidade dos marcos regulatórios brasileiros e internacionais. Inciso 4, a harmonização, a consistência, a praticidade, a coerência e a uniformização de normas. 5, a transparência, a razoabilidade e a profissionalidade no exercício da competência normativa. 6, a simplificação, aí que entra, começa a entrar aí, tá? Simplificação e desburocratização do conteúdo das normas regulamentadoras. E eu tenho que lhes falar o seguinte, eu não sou contra desburocratizar. O problema é que você desburocratiza para poder não fiscalizar. É esse o problema que surge disso. 7. Então, aí que entra uma coisa difícil, né? Intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas nos termos do disposto no inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei 13.864 de 2019. Que essa lei aqui, se eu não me engano, foi essa lei que trabalhou sobre a tal da Lei da Liberdade Econômica, incluindo o tratamento diferenciado, a atividade econômica de baixo risco, a saúde e segurança de trabalho. Ai, meu Deus, como é que eu posso falar isso com vocês? Para não parecer que eu estou fazendo militância aqui. Nem é problema fazer militância, mas o estudo tem que ser técnico, né, e didático. É o seguinte, eu acho que tem coisas que tem que ser revisadas. Eu acho que tem que ter uma coerência também jurídico. Eu acho que, de fato, nos últimos anos apontaram para uma tendência governamental de... É porque a palavra que vem à cabeça é enfraquecimento, mas na verdade pode ser de mudança de paradigmas e que todo mundo seja empresário de si mesmo. Nesse sentido entra o próprio microempreendedor individual também. O MEI, empreendedor individual, ele pode ser bastante enfraquecido quando ele tem que gastar um monte de dinheiro com um monte de fiscalização. Por outro lado, a gente tem que entender que o trabalhador não deixou de existir. Fica pensando que a gente vive numa sociedade que tudo está automatizado, que todo mundo é empresário de si mesmo e segue viagem. Não é bem assim. Isso aí é um negacionismo terrível. Então, espero em algum momento essas tendências encontrem um ponto de equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, tanto à terra, né? Enfim. Então, nesse caso, voltando para a questão da lei, né, poderá ser previsto o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte, nos termos do inciso 9 do caput do artigo 170, da lei complementar 123/2006, que é a lei que regula a micro e pequena empresa, e o MEI também, quando o nível de risco ocupacional assim permitir. Então, a elaboração e a revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho incluirão mecanismos de consulta à sociedade em geral e as organizações sindicais mais representativas, com que dinheiro eles têm? O sindicato está tudo quebrado, dos trabalhadores e empregadores, seja por meio de procedimentos de audiência e consulta pública, seja por meio de consulta à comissão tripartite paritária permanente instituída pelo decreto 9.944 de 2019. Ok. E quem fala isso aqui é o artigo 28 do decreto 2021, decreto número 10.854 de 2021. Bom, meu material ele não comenta o estado de vigência desse decreto. Consideremos por hora que ele está válido, mas, por favor, vossos comentários se ele foi revogado ou substituído por alguma coisa ao longo dos últimos meses. Outra fonte formal de direito do trabalho são as sentenças normativas,
que na verdade não é bem normativa, é um acórdão normativo, porque decisões de tribunais recebem o nome de acórdão. E ela é uma fonte heterônoma estatal proveniente dos tribunais regionais do trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho, conforme a abrangência territorial do conflito e a representatividade categorial do ente sindical correspondente. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, reconhece o poder normativo da Justiça do Trabalho como fonte de solução dos conflitos trabalhistas. Também se reconhece a sentença arbitral como fonte heterônoma, mas que pode ser de origem estatal, como a proferida pelo Ministério Público do Trabalho, quando atua como árbitro escolhido entre as partes, conforme a visão da Lei Complementar 793, artigo 95, inciso 11. Hoje, de privada, sinceramente, eu não lembrava que o Ministério Público do Trabalho podia atuar como árbitro, mas tudo bem. Quando você lê assim, você pensa, por que não, né? Por que não? Mas eu não lembrava disso. Hoje, de privada, quando o árbitro for escolhido, for pessoa natural, através da lei da arbitragem, que é a Lei 9.307/96, com as modificações que surgiram depois disso. Nota-se que a própria Constituição faculta aos atores das relações coletivas de trabalho eleger árbitros para a solução de conflitos coletivos, conforme a Constituição Federal, artigo 114, parágrafo 1º e 2º. O ordenamento jurídico brasileiro contém uma lei genérica dispondo sobre a arbitragem, que é essa lei que eu já mencionei, a 9.307/96, aplicável subsidiariamente ao direito material processual do trabalho, e algumas leis que cuidam da arbitragem, especificamente na esfera trabalhista, como a lei de greve, que é a lei 7.783 de 88, artigo 3º, a lei de reorganização dos portos, que é a lei 8.630 de 93, e a lei sobre a participação dos lucros nos resultados, que é a lei 10.101 de 2000, artigo 4º, inciso 2. Já a arbitragem, embora prevista expressamente no artigo 114 para o 1º e 2º da Constituição, na prática raramente é utilizada para a solução tanto dos conflitos individuais quanto dos coletivos trabalhistas. O artigo 1º da Lei 9.307/96 dispõe que a arbitragem só pode resolver conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, o que, em linha de princípio, inviabilizaria a sua aplicação como fonte formal de solução dos conflitos individuais trabalhistas. Mas eu já estudei em outros lugares que envolvendo aspectos como, por exemplo, arbitragem no tocante à participação de lucros, né, do trabalhador, que não são verbas trabalhistas essencialmente. Ou ainda, envolvendo trabalhadores considerados de alto escalão, ela pode ser aplicada. É porque ele não é aplicável no dia a dia, mas é aplicável sim para aquelas verbas consideradas não estritamente trabalhistas. Aqui menciona-se uma exceção, que seria a indicação por consenso em trabalhadores e empregador de um árbitro para fixar o valor de um prêmio instituído pelo empregador. No entanto, a jurisprudência especializada é refratária, ou seja, resistente ao cabimento da arbitragem para a solução de conflitos individuais trabalhistas. Já o regulamento trabalhista, desde que tenha origem estatal ou seja instituído exclusivamente pelo empregador, no exercício do seu poder regulamentar, também é fonte heterônoma do direito do trabalho. E a súmula vinculante também passa a ter, por força da Emenda Constitucional 45 de 2004, que acrescentou o artigo 103A à Constituição, ele é a fonte formal direta do direito do trabalho, na medida em que o STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Já a Lei 11.417 de 2006, que regulamentou o artigo 103A da Constituição Federal e alterou a Lei 9.784 de 99, disciplinando a edição, a revisão, cancelamento de denunciar de som vinculante pelo STF. Então, esse artigo 103A da Constituição Federal, ele inclusive tem regulamentação procedimental infraconstitucional. No tocante à jurisprudência, que constitui o conjunto reiterado de decisões dos tribunais,
que é expressamente reconhecida como fonte formal do direito do trabalho brasileiro. Ela, como se infere, ela é conhecida assim pelo artigo 8º caput da CLT. É, na verdade, uma fonte formal heterônoma indireta do direito do trabalho, pois o papel precípuo da jurisprudência é uniformizar a interpretação judicial das normas jurídicas. Na seara laboral, a jurisprudência em matéria de direito do trabalho abrange não apenas as súmulas, como também as famosas OJs, ou orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da CLT, que foram inseridos pela Lei 13.467 de 2017, restringem consideravelmente o papel da jurisprudência como fonte heterônoma do direito do trabalho. Então, a reforma trabalhista ela restringiu, bem como a liberdade interpretativa dos magistrados do trabalho, o que pode implicar uma inconstitucionalidade por violação aos princípios da independência funcional e acesso à justiça. Então, essa polêmica aí, e por isso que eu reitero minha curiosidade de ver como é que estão esses julgados de forma assim extensiva, global, de lá para cá. Sobre as fontes autônomas do direito do trabalho, são aquelas oriundas diretamente dos próprios interlocutores sociais, isto é, sem a interferência de um terceiro ou do Estado, com os acordos coletivos, como os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, o contrato individual de trabalho, o regulamento de empresa instituído com a participação efetiva dos trabalhadores ou do sindicato da categoria profissional respectiva. Os costumes podem ser enquadrados, ora como fontes autônomas, quando fruto do comportamento dos trabalhadores e empregador no âmbito da empresa, como no adiantamento salarial quinzenal, é porque tipo assim, é um costume que, na verdade, a gente estuda em direito civil como suprécio e surrécio. Então é um costume, mas também não é bem um costume, é um comportamento, entende? Mas eu não colocaria isso como costume, eu colocaria isso mais como a suprécio e a surrécio. Que não se lembra o que é isso, significa o seguinte: você tem algo que está pactuado, mas as partes elas consentem fazer algo diferente do pactuado, e faz isso diversas vezes. Isso tem a ver com a boa-fé das relações jurídicas, inclusive contratuais. Aí, de repente, aí um belo dia, sem prévio aviso, uma das partes quer retomar a regra como anterior, depois de passar meses até anos fazendo de forma contrária. Na seara trabalhista, por exemplo, tem um exemplo que é bem comum. A obrigação do empregador é pagar o salário até o 5º dia útil do mês, né? Que corresponde ao dia 8, dia 9, às vezes dia 10, né? Dia 7, no mínimo dia 5, mas pode variar do dia 5 ao dia 10. Só que a certa empresa ela já tem um hábito de muitos anos a pagar o salário no dia 3, não é nem no terceiro dia, no dia 3 do mês, entende? Aí ela, de repente, deixa de fazer isso, após muitos meses, até anos, e a pessoa botou seus boletos, o trabalhador, para vencimento, sei lá, no dia 8, dia 7, e aí chega, aí depois, não, mas até o 5º dia útil, não é bem assim. Aplica-se a suprécio e a surrécio. Dia seguinte explica isso. Eu acho que eu já falei algo sobre isso, mas qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso em outro momento. Como adiantamento salarial quinzenal, ora como fontes heterônomas, como ocorre, né, na hipótese do artigo 5º da Lei 5.189/73, segundo o qual tá falando de costume, tá? Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, considerados os usos e costumes da região, não se computando esse intervalo na duração do trabalho. Então, entre as duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso. Então, isso aqui, quando remete a costume, é aquele costume que integra de acordo com o hábito da região. A lei traz a formatação, o costume só complementa isso. Também não há como se negar que os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho dão um caráter especial ao direito do trabalho, e sobre eles vamos falar em outro episódio. Já a mediação e a conciliação, inclusive afirmada perante a Comissão de Conciliação Prévia, CCP, conforme a CLT, artigo 625-E, também são fontes formais autônomas do direito do trabalho. Porém, há quem sustente que tais institutos
como mediação e conciliação, são fontes heterônomas, pois um terceiro, que é o mediador ou a comissão de conciliação prévia, estranha o conflito, participa da sua solução e não somente as partes diretamente interessadas. Bom, sobre a mediação, cumpre lembrar que após sucessivas medidas provisórias, começando lá na MP 1053/95 e seguintes, foi editada a Lei 10.109 de 2001, cujo artigo 11 contém regras sobre a mediação trabalhista, declarando que a negociação coletiva, promovida diretamente pelas partes ou por mediação, é um pré-requisito para a instauração do dissídio coletivo. Já a seção de dissídios coletivos do TST, jurisprudência, portanto, vamos já falar, está uma jurisprudência aqui, né? Editou a Orientação Jurisprudencial 24, OJ 24, que, embora cancelada em 2004, deixou claro que a exigência da mesa redonda, ou seja, da mediação na SRT, Superintendência Regional do Trabalho, viola o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, vale dizer que a mediação é sempre facultativa ou não uma condição para o exercício da ação de dissídio coletivo. Já o decreto 10.154 de 21, aquele que a gente mencionou tempos atrás, né, contém regras sobre mediação de conflitos coletivos de trabalho quando exercida no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência, dispondo que os trabalhadores, por intermédio de entidades sindicais representantes, e os empregadores, possível por intermédio de entidades sindicais representantes, poderão solicitar à Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência a realização de mediação com vistas à composição de conflito coletivo, caso em que a designação do mediador será sem ônus para as partes e recairá sobre o servidor público o exercício do Ministério do Trabalho e Previdência Social, inclusive integrante da própria carreira do auditor fiscal do trabalho. Então, na hipótese de haver consenso entre as partes, que é como uma lei de mediação, inclusive, exige, né, prevê o artigo 36 do referido decreto que o mediador poderá lavrar ata de mediação que trata de título executivo extrajudicial nos termos do disposto no inciso 2, infine, do caput do artigo 784 do CPC 2015, 784 do CPC. Bom, na hipótese de não entendimento entre as partes, o mediador deverá, primeiro, encerrar o processo administrativo de mediação, 2, lavrar ata de mediação, dizendo que não conseguiu, né, chegar a um consenso. Prevê ainda o artigo 37 deste decreto que o Ministério do Trabalho e da Previdência disporá sobre ferramentas eletrônicas ou digitais e programas de fomento à composição individual e coletiva em conflitos trabalhistas que visem a redução da judicialização trabalhista. E no tocante à regulamentação da mediação dos conflitos de natureza trabalhista, destaca-se ainda a portaria MTP, né, MTP, Ministério do Trabalho e Previdência Social, portaria 117 de 2021, artigo 304 e 308, que eu também vou reiterar a vocês, não sei se ela está ainda em vigência, porque, sinceramente, é toda coisa que muda, segundo a qual os trabalhadores, por intermédio das respectivas entidades sindicais, representantes e empregadores, possível por intermédio das respectivas entidades sindicais representantes, poderão solicitar à Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência a realização de mediação com vistas à composição de conflito. A solicitação de mediação deverá ser efetuada por meio do portal de serviços do governo federal, o gov.br, e após a transmissão será dirigida, inciso 1, ao chefe da unidade de relações de trabalho da unidade centralizada do trabalho local, quando se tratar de mediação de conflito de âmbito municipal, intermunicipal ou estadual, ou a Subsecretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, na hipótese de mediação em conflito de âmbito nacional ou interestadual. E para a solicitação de mediação, a entidade sindical requerente deverá estar com o cadastro ativo e o mandato da diretoria atualizado no CNES. A mediação será gratuita para as partes e poderá ser realizada no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência Social, por servidor lotado na unidade competente em matéria de relações de trabalho e pelo titular da unidade centralizada de trabalho correspondente, por auditor fiscal do trabalho sob a concordância da chefia que estiver vinculado ou pelo secretário de Relações de Trabalho.
Já a conciliação, ela é o método de solução em conflitos trabalhistas em que as próprias partes fazem concessões recíprocas a seus direitos subjetivos. E o acordo, a transação e a renúncia podem ser objeto de conciliação, mas o juiz de trabalho pode recusar-se validamente homologados, desde que fundamentalmente a sua decisão. Temos uma súmula do TST, que é a súmula 418, que considera inexistir direito líquido e certo à homologação de acordo celebrado pelas partes. E, na verdade, essa conciliação pode ocorrer tanto nos dissídios individuais quanto nos dissídios coletivos, conforme o artigo 664 da CLT. Com relação ao termo de conciliação firmado na comissão de conciliação prévia, a gente tem que lembrar que a conciliação, de modo geral, pode ser a judicial, quando decorre de acordo celebrado em juízo, ou extrajudicialmente. Então, nesse caso, no processo do trabalho, a conciliação pode ocorrer nos dissídios individuais, conforme a CLT, artigo 131, parágrafo único, e artigo 846 e 850, ou nos dissídios coletivos, CLT, artigo 862 e 863, ou extrajudicial, quando firmada perante a Comissão de Conciliação Prévia, previsto na CLT, conforme mais precisamente no artigo 625-D e E. O termo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia tem natureza de título executivo e judicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Essa informação está na CLT, artigo 625-E, parágrafo único. Bom, essa expressão eficácia liberatória geral, prevista nesse dispositivo, deve ser interpretada de acordo com a Constituição para assegurar o acesso do trabalhador ao Poder Judiciário para postular o pagamento de outras parcelas que não constam expressamente no termo de conciliação firmado perante a CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Bom, agora vamos falar de um aspecto, indo aqui para os finalmente do nosso podcast, nesse episódio de hoje, vai falar sobre a constitucionalização e a desconstitucionalização do direito do trabalho e a hierarquia das fontes, por causa das mudanças que tiveram. Então, tradicionalmente, nossa doutrina trabalhista reconhece o problema da hierarquia das fontes do direito do trabalho e a necessidade de estabelecer critérios para a solução de possíveis antinomias entre elas. Bom, aí temos aqui, galera, uma série de informações doutrinárias, mas passando aqui o olho, temos que alguns destaques. Eu vou destacar, por exemplo, que um dos problemas da hierarquia das fontes de trabalho não deve ser solucionado como no direito comum, pois nós temos, por exemplo, o artigo 444, 444 da CLT, que estabelece um conteúdo mínimo em prol do empregado. Ou seja, não há que se falar em hierarquia, pelo menos do ponto de vista dogmático tradicional, quando está diante a norma prevendo uma condição socioeconômica mais favorável ao trabalhador. A posição de Amaury Mascaro Nascimento é considerada a mais aceitável, que, embora admita uma hierarquia dinâmica entre as fontes, ou seja, não rígida, ressalta que no caso de conflito prevalecerá a norma jurídica mais favorável ao trabalhador. Então trata-se do princípio da norma mais favorável, sobre o qual se voltará a falar em outro momento. Hoje em dia, tendo em vista o fenômeno da constitucionalização do direito, incluindo o direito do trabalho, estuda as fontes, ganha novos contornos na hermenêutica constitucional, né? A Constituição tem todo um papel de relevância sobre isso. Agora, a reforma trabalhista vem na contramão do processo de constitucionalização, tanto no direito material quanto no processo do trabalho, porque ele estabelece, a reforma trabalhista estabelece a supremacia de normas autocompositivas, normas, né, chamadas autônomas entre as partes, sobre as demais fontes normativas de proteção aos trabalhadores, como se depreende do novo parágrafo único que foi inserido embaixo do artigo 444 da CLT, que estabelece, concordo com o termo, vou falar o termo, uma odiosa discriminação em desfavor dos trabalhadores com diploma de nível superior, que percebam salários superiores ao dobro do limite máximo dos benefícios para a Previdência Social. Que é aquela questão que eu mencionei alguns episódios atrás, de que nós temos hoje uma categoria de trabalhadores
mais autônomos, digamos assim. Que eles teriam, por ter um nível socioeconômico mais elevado, socioeconômico educacional mais elevado, poderiam, não seriam tão protegidos. Além disso, o artigo 611 da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 2017, enaltece a prevalência das normas previstas em convenções e acordos coletivos sobre disposições previstas em lei, nas hipóteses em que especifica. Igualmente, o artigo 620 da CLT, com a nova redação dada pela referida lei, prescreve que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, o item 3, enunciado 2, da segunda jornada de direito material para o seu trabalho, diz o seguinte, mas enunciado doutrinário, embora feito pelos magistrados trabalhistas, tá? Ele fala assim: em consolidade, os parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da CLT e do artigo 611-A, parágrafo 1º da CLT, que é isso aqui dos trabalhadores que ganham mais dinheiro, né? E tem o superior. Será inconstitucional qualquer norma que colime, restringir a função judicial de interpretação da lei ou imunizar o conteúdo dos acordos e convenções coletivas de trabalho da apreciação do justiça do trabalho, inclusive quanto à sua constitucionalidade, convencionalidade, legalidade e conformidade com a ordem pública social. Não se admite qualquer interpretação que possa elidir a garantia da inafastabilidade da jurisdição, ademais, por ofensa ao disposto no artigo 114, inciso 1, da Constituição Federal 38, e por incompatibilidade com os princípios da separação dos poderes, a justiça e independência funcional. Agora, repito, é enunciado doutrinário, fruto de estudos de magistrados trabalhistas, mas ele não é fonte formal, é uma fonte material, mas que vai, com certeza, orientar a interpretação dos juízes trabalhistas de acordo com isso, já que as fontes trabalhistas elas são flexíveis, embora a CLT queira dizer o contrário, né? Bom, então, vamos lá, né? Então, não temos como falar, né? Assim, enfim, né? O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a MP 881 de 2019, chamada MP, né, da Liberdade Econômica, que depois foi convertida em lei, criando a tal da Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica de 2019, certo? Que dispõe sobre o seguinte: artigo 1º, fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições para a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, do parágrafo 1 do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Então, como se percebe, no preceptivo em causa, o legislador infraconstitucional invocou dispositivo da Constituição Federal, inciso 4 do artigo 1º, parágrafo único, do artigo 170 e caput do artigo 174, com a intenção de justificar antecipadamente que a Lei 13.874 de 2019 não colidiria em tese com o texto constitucional. Entretanto, o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei deixa claro que o disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Em outras palavras, o que vai acontecer, né? O dispositivo ele revela realmente, gente, não tem como falar o que está aqui, né? Uma ideologia de uma nova forma pública do governo brasileiro que visa desconstitucionalizar a interpretação e aplicação do direito em geral, em especial o direito do trabalho, como a gente sempre tem que verificar no estudo do direito do trabalho atual. Então, ignorando grande parte do texto constitucional que tem no seu epicentro precisa da dignidade da pessoa humana, essa lei omite que o valor social do trabalho está no mesmo inciso 4 do artigo 1º da Constituição Federal. Além disso, ele despreza o valor social do artigo 193,
e a própria ordem econômica. A ordem econômica, inclusive, está fundada, no artigo 8º diz isso, no trabalho humano, para assegurar a toda igualdade, realidade digna. Também outra coisa contraria é o parágrafo 2º do artigo 1º, que diz que interpreta-se em favor da liberdade econômica, pelo amor de Deus, da boa-fé, do respeito dos contratos, aos investimentos e propriedade de todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Socorro, né, gente? Socorro mesmo. Deixa eu até tomar um gole de café aqui. Pois bem, ocorre que as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas abrange as normas de proteção ao trabalho humano, especialmente aquelas que dispõem sobre o trabalho, sobre vínculo empregatício. Então, isso aí que foi colocado complicou tudo. Além disso, essa lei alterou alguns positivos da própria CLT, como diversas regras para sua anotações na CTPS, relativas ao de trabalho, dependentes de multa, por não anotação do vínculo, anotação de férias coletivas, adoção de CTPS eletrônica, CLT artigo 14, a ampliação do prazo para a anotação inicial da CTPS pelo empregador, sai de 48 horas para 5 dias úteis. Tudo bem, 5 dias úteis pode até parecer um tanto razoável, mas quem ou não, você está reduzindo um direito, né? O trabalhador às vezes quer buscar outra oportunidade de trabalho, enfim. A previsão de anotação do horário de trabalho e registro de empregados, e a obrigatoriedade de anotação da hora de entrada e saída apenas para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, por meio do registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções pedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Também, se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder. Também a permissão da utilização de registro de ponto por exceção, a jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva, a coletivo de trabalho. A forma trabalhista está aí, né, a todo vapor. Hoje é dia 8 de setembro de 2022, aí não sabemos qual será o resultado das eleições, né, tudo isso. Também não sabemos também, a depender de quem ganha, como é que serão os direcionamentos do país. Mas o fato é que hoje o trabalho está numa profunda crise até científica, né? Porque não se sabe ao certo qual a tendência que vai. A CLT está sendo modificada de uma maneira a deixar tudo tão desregulamentado que, sinceramente, eu não sei nem como continuar dessa maneira, se haverá sentido continuar havendo uma CLT. Bom, com essa crítica, eu vou terminar esse episódio, agradecendo a todos vocês. No próximo episódio eu vou falar sobre outro tema também que é um pouco polêmico, que é a questão do microsistema normativo trabalhista na época não, das normas editadas na pandemia do Covid-19, que ainda havendo a Covid-19, mas algumas normas já perderam eficácia, mas tem direito intertemporal aí. Um abraço e tchau, tchau.